Bom, mais uns 2 minutinhos a gente já começa já.
Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos retomar nossa aula. Então, sexta-feira a gente viu os processos, os tratamentos termoquímicos. Estão me ouvindo? Bom, então vamos seguir. Os termoquímicos. Então, os termoquímicos, a gente viu que tinha cementação, nitretação, carbonitretação, como muitos outros, né? Ele tem uma grande vantagem, né, os termoquímicos, porque eles fazem endurecimento só na casca, ok? Como? Ele vai inserindo lá, em alguns casos na forma sólida em carvão, mas muitas vezes em gás ou na forma em sal líquida, né? Inserindo substância química. Então, a gente viu a cementação, que é carbono, assim como outros elementos. Então, a cementação, a grande vantagem é deixar a casca dura, em todos os termoquímicos, né? E o miolo, vamos dizer assim, a parte interna da peça continua com a mesma composição química. E a gente viu que quase 100% dos casos, para pegar o termoquímico, a cementação, um deles, por exemplo, tem que fazer uma têmpera depois e muitas vezes um revenido. Ok? Isso é importantíssimo, porque todos esses tratamentos térmicos, mais especificamente os termoquímicos, alteram a composição química, diferente dos primeiros que a gente viu, que não altera a composição química, altera a constituinte. Então, só para deixar claro, os dois tratamentos mais usados na indústria é têmpera e cementação, né? Só que depende do caso, depende do material e muitas vezes do custo, né? Se tu parar para analisar, os termoquímicos muitas vezes é melhor que uma têmpera, mas aí envolve custo, aquela coisa, tempo de produção e assim por diante. Ok? Não esqueçam de ativar o vídeo para a presença. Eric, tá aí? Então, ativa esse vídeo. Então, vamos lá. Para a gente finalizar a parte dos termoquímicos, vamos ver um vídeo e a gente finaliza a parte dos termoquímicos e segue a matéria. Qualquer problema. No mundo das máquinas, a maioria das peças não tem vida fácil, não. Imagina só o esforço diário a que são submetidas peças como coroa, pinhões, rolamentos, eixos de deslizamentos e rotativos, dentes de engrenagem, ferramentas de corte e uma porção de outras peças. E para aguentar um esforço desses, somente passando por um bom tratamento térmico, não é mesmo? Foi isso mesmo que o engenheiro lá da fábrica estava falando. Que os dentes destas engrenagens deveriam passar por um tratamento especial para aguentar o tranco do dia a dia. Foi para isso que eu trouxe essas peças aqui. Só que eu fiquei pensando uma coisa, que você deve estar se perguntando agora. Que tratamento especial é esse? Você também quer saber? Pois então preste bastante atenção, porque é exatamente esse tipo especial de tratamento térmico que a gente vai começar a ver nessa teleaula. Hoje você vai aprender o que é um tratamento termoquímico e vai conhecer suas várias modalidades, como a cementação, a nitretação e a carbonitretação. Caramba, fiquei curioso. Eu preciso buscar outra encomenda, mas eu ainda tenho um tempinho. Será que eu podia ficar para ver como é que é esse outro tipo de tratamento térmico? Claro que sim. Você também ficou com a curiosidade lá em cima, é? Pois então, muito bem, vamos lá. A nossa teleaula está começando.
antes que esse eixo aqui, que você acabou de usinar, vai ter que receber um tratamento térmico, só que um tratamento térmico diferente daqueles que a gente já viu até agora. Exatamente. E a diferença tem a ver com a composição química do aço antes e depois do tratamento. Agora, Caio, você seria capaz de me dizer o que acontece com a composição química do aço nesses tratamentos térmicos que a gente já viu até agora? Eu vou ter que usar a cabeça. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Bom, nos tratamentos térmicos já vistos, a gente sabe que com o aquecimento do aço numa temperatura acima da zona crítica, os graus de ferrita, perlita e cementita se transformam em austenita. E dependendo do tipo de resfriamento, podem se transformar em outros tipos de estruturas como a martensita e a painita. Tá, então isso aqui tá só uma revisão do que a gente viu nos tratamentos térmicos, né? A gente viu que aços sem tratamento térmico é ferrita, perlita e cementita. No tratamento térmico, tu aquece ele até a austenita pura, então a austenita enquanto estiver quente. E quando faz uma têmpera, por exemplo, uma têmpera no 1045, ou uma mar têmpera para aços liga, quando resfria bruscamente, a gente viu que se transforma, né, em martensita. A bainita, que é uma revisão que a gente está fazendo aqui, é quando a gente faz a austêmpera, que é a têmpera de aços de alta temperabilidade, como aços ferramenta. Eu mando hoje. E aqui vai cair só amanhã. Ok? Ah, mas aí vai ter um vídeo. Já não quero isso, né? A química do aço não se altera. Um aço com teor de X% de carbono continua com o mesmo teor de carbono depois do tratamento. É isso mesmo. Nesses tratamentos térmicos que a gente já estudou, a composição química do aço não se altera. Só que às vezes a gente precisa modificar a composição química do aço. No caso desse eixo, por exemplo. Tá. Outra coisa importantíssima. Eu falei de materiais de eixo sexta-feira e vamos bater o martelo sobre eixo. Aqui ele está dando um exemplo. Um eixo. Qual o tratamento térmico mais indicado? Depende do material do eixo. Dá para fazer esse eixo aqui em 1020? Dá. Desde que faça qual tratamento térmico? Cementação. Cementação. Para baixo, teor de carbono. Dá para fazer esse mesmo eixo em 1045? Dá. Desde que passe por qual tratamento térmico? Têmpera. Têmpera, e muitas vezes fazer um revenido depois para diminuir a fragilidade. Era um pouquinho, tem uns barulhentos aí. Deu, era o Maurício. Terceiro material, um dos mais usados para eixo, aço liga 4340. Esse nasceu para eixo, 4340. Qual o tratamento térmico mais indicado? Pô, o Ronaldo já entrou e saiu da sala umas 10 vezes em 13 minutos. Sai 4340. Qual é o tratamento térmico mais indicado? Ó, mais um. Ô, Alex. Alex. Quem fala? É o Ronaldo, eu estou tentando conectar o computador. Tá, tranquilo, Ronaldo. Eu tô brincando porque eu imagino que tu tá com problema, tu não faz isso todos os dias. Mas mais uma. E aí, ninguém me respondeu. 4340. Nasceu para eixo. Qual o Carbonização. indicado? É carbonização? Não, né? É, não lembro. Peraí, é o Johnny, né? O que tu falou, Johnny? Não lembro, acho que é carbonização, não. Quase. Nitretação.
nitretação, que a gente viu sexta-feira, endurece a casca inserindo nitrogênio. O 4340, que é aço, cromo, níquel, molibdênio, com 0,4% de carbono, nasceu para nitretação. Aí, eu me lembro, eu acho que o Douglas não chegou ainda, mas já vou responder agora, qualquer coisa fica gravado. O Douglas comentou, foi um bom comentário, que numa empresa que ele trabalhou, que não foi aqui em Rio Grande, eles faziam o eixo com 4140. E aí eu investiguei isso, o 4140. O 4140 é um aço cromo-molibdênio com manganês. Também se faz eixo. Só que ele é indicado com têmpera. O tratamento de um 4140 é têmpera ao óleo e depois o revenimento. Também dá para fazer uma nitretação. Dúvidas, Luan? Vamos ver se essa foto se mexe. Porra, depois vocês reclamam, hein? Pode falar, Alex, pode falar. Eu vi uma foto. Que foto, cara? Botei foto ainda? Tá bom. Enganado, tá Tá desenganado. claro, pessoal, a pergunta que o Douglas fez foi muito boa. O 4140 também se faz eixo. Aço cromo molibdênio, se tempera a óleo, ele é menos usinável que o 4340, mas também se faz eixo. Tempera ao óleo ou nitretação. Claríssimo? Deu de eixo? Sua superfície. Mas olha só, o tratamento deve aumentar a dureza e resistência ao desgaste da superfície, mantendo a ductilidade e tenacidade do núcleo. Isso é possível através do tratamento termoquímico. Então aqui só salientou, né, que a grande vantagem dos termoquímicos é deixar duro na casca e dúctil macio por dentro. Mais indicado para aços de baixo teor de carbono, no máximo 20, exceto a nitretação. A nitretação se faz em final 40 nos aços, 4340 ou até o 4140. Esse produto aqui não tem moleza, não. Para desempenhar as suas funções, ele precisa de elevada dureza, resistência ao desgaste e, além de tudo isso, ele precisa ter um núcleo tenaz. Bom, nessa altura do campeonato, você sabe que para fabricar essa peça, a gente usa o processo de estampagem. É aí que está o problema. Para fazer a estampagem, a gente precisa de um material de baixa dureza. Então, o que fazer? Então, o exemplo que eu tinha dado quando eu comecei os termoquímicos é o abridor de lata. Para fabricar um abridor de lata, vocês viram em sistemas e processos que é por estamparia. Para te conseguir estampar, o material tem que ser macio, ou seja, é um 1020. Então, primeiro, esse abridor de lata em 1020 não é indicado fazer uma têmpera por dois motivos. O principal, que muitas vezes iria quebrar a ponta. E em segundo, que a gente viu que na têmpera, temperando materiais macios, se consegue baixa dureza. Então, nesse caso, que com certeza é um 1020, esse abridor de lata, qual o tratamento térmico mais indicado? Não vou responder mais. E aí? Alguém? É o Alex. Quem pergunta? É o Johnny. Fala, Johnny. Tratamento térmico é... Não é tratamento térmico, é sobre... O abridor de lata do meu, por acaso eu estava olhando ali outro dia, é de inox. Inox não recebeu nenhum tratamento, né? Ele nasceu duro, né? Mas não quer dizer que vai ter resistência. Mas esse aqui é o 1020. Qual é o tratamento térmico? Cementação. Cementação. Falou em ácido carbono comum, é cementação. Inserir o carbono na casca para ficar duro.
muito simples. A gente pega um material de baixa dureza, faz a estampagem. Depois de feita a estampagem, a gente submete a peça a um tratamento térmico que aumenta a dureza e a resistência ao desgaste. E que mantém o núcleo tenaz. Bom, nesse caso aqui, a gente usa um tratamento termoquímico seguido de uma têmpera. Esse tratamento termoquímico é chamado de cementação. É isso mesmo. A cementação é um tratamento termoquímico. Ele aumenta o teor de carbono na superfície da peça. E você sabia que a cementação pode ser sólida, líquida ou gasosa? Você quer saber como é que é a cementação sólida? Então fique por dentro. Vamos ver então como é a cementação sólida. Nesse tipo de cementação, a peça é colocada numa caixa de aço cheia de substâncias ricas em carbono, como o granulado à base de carvão, por exemplo. Depois de fechada, essa caixa é levada ao forno com uma temperatura em torno de 900. Tá? Já aproveitando os fornos, né? Esse aqui é um forno de resistência elétrica. Não é um dos mais usados, porque só dá para peça pequena. Então, o que a gente viu na sólida? Tu coloca uma caixa metálica, aonde dentro dela tu vai colocar as peças e carvão, e quanto mais tempo passar aqui, maior a espessura da casca e mais carbono o carvão vai passar. Esse caso eu falei que só vai aparecer em escolas técnicas porque é o de menor precisão. No decorrer da camada não vai ter a mesma espessura e não vai ter a mesma porcentagem de carbono. 130 graus Celsius. Aí, a peça permanece durante um determinado tempo. E depois, ela é submetida à têmpera para adquirir dureza. Por esse gráfico, a gente pode perceber que existe uma relação direta entre o tempo de permanência no forno e a espessura da camada difundida na peça. Quanto maior o tempo, maior a camada cementada. Tá. Então a gente viu, aqui ó, o que está dizendo aqui, que quanto mais tempo tu deixar, mais espessa vai ser a camada. Uma coisa importante que eu falei nas aulas, que qual é a camada mais utilizada? Espessura de camada. (0,3, né? Está um pouco acima. 0,1 milímetros, no máximo 0,2. Por que são as camadas mais usadas no 1020 na cementação? Alguém sabe? Porque conforme o que a gente viu na apostila de tratamento dos aços e o que eu acompanhei na indústria, se usa a camada de 0,1 porque aqui adquire maior dureza na superfície, ou seja, 60 Rockwell C. Não adianta tu ter uma camada de 1,2 que a dureza vai ser muito baixa. Não serve. Tá claro? Para você ter uma ideia, Afonso, na cementação sólida a peça pode ficar até 30 horas no forno. E a camada de cementação pode atingir até 2 milímetros. Quer dizer, então, que nesse caso o carbono penetra até 2 milímetros na peça e forma uma camada com maior teor de carbono. É isso aí. E essa camada com maior teor de carbono é o que a gente chama de camada de cementação. Quem diria, hein? Quer dizer que para aumentar o teor de carbono de uma engrenagem bonita como essa, ela vai ficar horas e horas enterrada numa caixa cheia de carbono. Não vai não. É que no caso dessa engrenagem é melhor a gente fazer um outro tipo de cementação, a cementação gasosa. Esse é o processo mais eficiente porque permite cementar as peças com maior umidade. A segunda forma de cementação, a mais utilizada, é esse forno aqui, o forno a gás. Então vai ter uma cortina de fogo e dentro dele vai ser inserido
Nesse caso, gás propano ou gás natural, que é o gás que vai passar carbono para essas peças. Por que é o mais utilizado? Porque é o mais rápido, menos demorado, né? E é o que consegue, em toda a superfície da peça, a mesma dureza e a mesma espessura, né? De camada, ou seja, é mais preciso. Então, aqui é o gás que vai passar carbono para a peça. Uniformidade. E, além disso, com economia de energia. O carbono, nesse caso, é gerado pelo gás propano e a temperatura varia de 850 a 950 graus Celsius. Depois da cementação gasosa, o aço é então temperado em óleo. Aqui batendo o martelo. Quase 100% dos casos dos termoquímicos tem que temperar depois para pegar a cementação, nesse caso. E muitas vezes depois revinir para deixar menos quebradiço, menos frágil. Uma vez eu visitei uma fábrica que fazia essa tal de cementação, mas não era nenhuma dessas duas cementações que a gente viu, não. Ó, a peça era amarrada numa barra e mergulhada num banho. Parecia aqueles caldeirões do diabo que a gente vê em desenho animado, sabe? Você está falando do terceiro tipo de cementação, a cementação líquida. Esse caldeirão do diabo que você falou nada mais é do que um banho de sais fundidos. Sais ricos em carbono, é claro, como os de cianeto e carbonatos. Então, o terceiro aqui, a cementação líquida, vai usar um forno tipo poço, e dentro deles, eles vão colocar uma substância, a gente viu lá, tem cianatos, enfim, que é semelhante a um sal, o forno aquece e transforma num líquido amarelo que parece aço líquido. Esse líquido vai passar carbono para as peças. E aí, o que eles estão fazendo? Depois que deixaram um certo tempo e o banho de sal passou carbono para as peças, eles mergulham em água para fazer a têmpera pós-cementação. A temperatura é para capeta nenhum botar defeito, por volta dos 950 graus Celsius. Nesse tipo de cementação, as peças devem ser pré-aquecidas antes de serem mergulhadas no banho. Isso para evitar o choque térmico. Depois de ficar o tempo necessário, as peças são retiradas e mergulhadas em salmoura ou em óleo de têmpera. Você já sabe que tipo de cementação você vai mandar fazer para esse eixo aqui? Olha, eu não vou mandar fazer cementação nenhuma. Tem que fazer cementação para ter uma melhor resistência superficial, né? Senão a peça se desgasta rapidamente e o cliente vai em cima de você. Calma, Caio. Esse eixo vai ter uma melhoria de resistência superficial, só que não é cementação. Existem outros processos mais apropriados para um eixo como esse, que vai trabalhar em constante atrito. São processos muito utilizados em peças de motores de automóveis, que todo mundo conhece, ou melhor, que quase todo mundo conhece. O senhor sabe o que é o balancim? Eu sei que é uma peça de automóvel. Agora, o que é, qual a finalidade dela, eu não sei. Eu não sei qual, certo, mas é uma peça de automóvel. E camisas de cilindro? Não sei, camisa de cilindro eu não sei. Isso é só com mecânico mesmo. Você vai saber pinos e rotores. Também? Nem desconheço. Rotores? Eu tô desinformado, hein? Dá para perceber que a maioria dos motoristas não conhece muito bem as peças que fazem parte dos motores dos seus carros. Mas você, que pretende ser um profissional da metalmecânica, sabe muito bem do que eu estou falando, não sabe? O balancim, as camisas dos cilindros, os pinos e os rotores são algumas das peças do motor de um carro que trabalham em permanente atrito, sujeitas a desgaste. Para evitar esse desgaste, essas peças passam por um processo chamado nitretação. A nitretação é indicada quando as peças precisam ter superfície com maior dureza e com resistência ao desgaste, à fadiga, ao engripamento e à corrosão. Os chamados nitralloy steels, ou seja, aços que contêm cromo, molibdênio, alumínio e um pouco de níquel. Então, nitretação. O que vai acontecer? Vai deixar a casca mais dura também, com uma cementação, e o miolo macio. Só que a substância que vai passar para a casca agora é só nitrogênio. Aços, cromo, molibdênio, alumínio, níquel, inclui
principalmente o 4340 para eixo ou até mesmo o 4140. 4340 aço cromo níquel molibdênio, 4140 aço cromo níquel, cromo molibdênio. São os aços que melhor se prestam a esse tratamento. A nitretação pode ser feita de duas maneiras, a gás ou a banho de sal. Vamos ver primeiro a nitretação a gás. Esse tipo de tratamento é feito a uma temperatura entre 500 e 560 graus Celsius e sua duração varia de 40 a 90 horas. O gás amônia é a fonte de nitrogênio. Bom, não vamos misturar os fornos. Esse forno aqui eu comentei no finalzinho na aula de sexta. Esse aqui é um forno a vácuo de alta precisão. Dá para fazer nitretação. O gás mais indicado para passar nitrogênio para a peça é a amônia. Aquele outro que a gente viu, que é uma cortina de fogo, também dá para fazer com amônia. Que é um elemento que se difunde no aço, chegando a formar uma camada de até 8/10 de milímetro de espessura. Essa camada tem elevada dureza, pois passa a ser constituída de nitretos de ferro, cromo, molibdênio e níquel. Essas peças não precisam ser temperadas. Tem também a nitretação em banho de sal. Opa, vai dizer que na nitretação em banho de sal, a peça também é mergulhada naquele caldeirão fervente? Vou sim, só que esse caldeirão fervente que você está falando, nesse caso, é um banho de sais fundidos, que são as fontes de nitrogênio. A vantagem aqui é o tempo que se reduz para 2 a 3 horas numa temperatura que varia de 500 a 580 graus Celsius. Tá? Na nitretação líquida é o mesmo princípio. O forno é o mesmo tipo poço. Vai colocar um sal ali, né? Uma substância química, vai ficar líquida depois de aquecido. Só que essa substância tem que ser uma composição química que só passe nitrogênio para a peça. Normalmente, a nitretação pode ser feita depois da têmpera e do revenimento, desde que a temperatura do revenimento seja igual ou superior à da nitretação. Assim, as peças nitretadas não precisam de qualquer outro tratamento térmico, que diminui o risco de destruição e empelamento. Já pode escolher o melhor jeito para dar uma maior resistência superficial do aço desse eixo aqui, né? Ou será que tem outro processo? Bem, se eu entendi direito, para a gente aumentar o teor de carbono na superfície dessa engrenagem, a gente precisa fazer uma cementação. Ou então, se quiser aumentar o teor de nitrogênio, fazemos uma nitretação. É isso, Silva? Ou carbono ou nitrogênio? Ou ainda, ambos. Ambos os dois? Aham. Já sei. Primeiro faz a cementação, depois a nitretação. Não, senhor, nada disso. Afonso, para aumentar a resistência de uma superfície de uma peça de aço carbono com nitrogênio, é preciso fazer um outro tratamento termoquímico chamado carbonitretação. Esse processo pode ser feito em forno de banho de sal ou de atmosfera controlada a gás. A temperatura, nesse caso, varia de 705 a 900 graus e sua duração é de até 2 horas. Aqui é um forno a gás a esteira, peças pequenas, né? Em grande quantidade de produção, né? Então, é o mesmo princípio, esse forno a gás, o gás vai passar a substância. Nesse caso, o tipo de gás tem que passar ao mesmo tempo carbono e nitrogênio, que é carbonitretação para deixar a casca dura. Peças são resfriadas em água ou óleo e a camada carbonitretada pode chegar a 0,7 de milímetro, apresentando dureza e resistência ao desgaste. A carbonitretação é usada geralmente em peças de pequeno porte, como componentes de máquinas de escrever, aparelhos eletrodomésticos e relógios. Falando em relógio, está na minha hora. Eu preciso ir buscar uma encomenda numa outra firma. A nossa teleaula também está acabando. Já sabe, agora é a hora da revisão. Fique de olho, hein? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o tratamento termoquímico, que é aquele que modifica parcialmente
parcialmente as propriedades químicas do aço e, dependendo do processo, quando temperado, melhora as propriedades de sua superfície. Viu que isso pode ser feito aumentando o teor de carbono através de um processo chamado cementação. E viu que a cementação pode ser sólida, gasosa ou líquida. Aprendeu também que se pode aumentar o teor de nitrogênio na superfície do aço, bastando para isso a realização de um processo termoquímico chamado nitretação, que pode ser a gás ou em banho de sal. Por último, ficou sabendo que o aço pode receber carbono e nitrogênio num só processo, a carbonitretação. Ô, Ananias, ainda estou com uma dúvida. Por que tipo de tratamento termoquímico vai passar esse eixo aqui? Bom, como ele vai estar sujeito a muito atrito e enfrentar um desgaste elevado, o melhor é ele receber uma boa camada de nitritos. Ou seja, ele vai passar por uma nitretação em banho de sal. Bom, a minha dúvida foi resolvida. Agora está na hora de você resolver. Claro que não é simples assim. O que vai definir o que eu comentei antes do vídeo, no início do vídeo, né? Que o tratamento térmico indicado para o eixo é em função do material. Então, é óbvio que eles não citaram o material, que esse é um 4340. Resolver as suas dúvidas. Portanto, abra o seu livro de estudos e bom trabalho. Ok, pessoal? Então, o que apareceu no vídeo são os três, né, mais básicos, vamos dizer assim, os mais utilizados. Só que a gente viu na aula passada que não são só esses três. Tem nitruração, boretação, carbonitruração e assim por diante, cada um com uma aplicação, que é o que está nessa apostila aqui de tratamento térmico dos aços. Um registro importante, que é o que comentou e eu tinha falado. Desses tratamentos, o que não precisa, dos termoquímicos, que não precisa fazer uma têmpera depois, é a nitretação. A nitretação é o único que não precisa fazer uma têmpera, ele já pega direto. Alguma dúvida? Seguimos, então. Então, na apostila de tratamento térmico dos aços, paramos no final da aula, sexta-feira, na página 63, que eu até cheguei a comentar o início na apostila de fabricação 3. Né? Tratamento térmico a vácuo e de nitretação a plasma. São dois processos mais sofisticados. O tratamento térmico não muda, o que muda é o equipamento que faz o tratamento térmico. Mais sofisticados, porém muito mais caros. Um deles eu comentei que é o forno a vácuo. Então, no final da década de 70, surgiu o tratamento térmico a vácuo, chamado têmpera a vácuo. Então, se faz também. Como a gente viu no vídeo, que esse forno a vácuo tu consegue fazer nitretação também. Que passou a ser bastante usado devido à possibilidade que oferece de reduzir os problemas de deformação e de carbonetação. Ocorrências muito comuns no emprego de outros processos. Então, aqui só comentando, né? A têmpera a vácuo. A superfície das peças fica isenta de reações superficiais danosas que ocorrem no tratamento térmico com banhos de sais. O vácuo também reduz a presença de qualquer impureza. Então, claro, né, vai ser um processo muito mais caro usando forno a vácuo, só que é de precisão. O oxigênio restante reage a grafite presente no sistema de aquecimento e de isolação térmica e forma o monóxido de carbono, que é eliminado. O vácuo consiste em espaço vazio, sem gases, vapores ou partículas, sem a presença de pressão atmosférica a nível do mar, corresponde a um bar.
O processo de têmpera a vácuo desenvolve-se em forno-câmara, forno a vácuo, aqui dizendo a pressão e a temperatura, enfim. Adiciona-se um gás inerte para purificar o meio ambiente. O resfriamento da carga é feita com nitrogênio, podendo-se alcançar pressões de até 10 bar. Todos os comandos do forno são controlados, né, para SLP. O tratamento térmico em forno a vácuo é indicado em têmperas de aços rápidos, ou seja, qual a têmpera utilizada com forno a vácuo que dá para temperar aço rápido, que até apareceu nos vídeos aí semana passada, broca. Alguém sabe? Deveriam. Austêmpera, que transforma a constituinte em bainita, aços de alta temperabilidade, aços ferramenta. Boa pergunta essa. Aços para trabalho a frio ou a quente, ou até aços inox. Quem é que tinha falado em aço inox? Que eu esqueci. Johnny. Johnny, aí Johnny. Entra na austêmpera. Anotando aqui. Então, aqui uma foto muito tosca, mas depois a gente vai ver um vídeo desse forno, né? Que é aquele que eu comentei, né? Que parece um tanque cilíndrico, né? Que é o forno a vácuo. Isso aqui está medonho. Uma das características do forno a vácuo é ser intermitente e, portanto, estar sempre pronto para uso. Assim, ao encerrar o ciclo, o forno é desligado, a carga é retirada e pode reiniciar um novo ciclo com nova carga. Aqui só dizendo que ele é automatizado por CLP. Curiosidade. Tá? Mas aqui está falando usar o forno a vácuo apenas para têmpera. Mas a gente viu que também dá para utilizar ele, né, para nitretação. A grande vantagem dele é a precisão, né? E ele contamina menos, né? Quando tem troca com ar ou oxigênio nesses processos, há um pouquinho de contaminação. Só que é um processo caro. Aqui um segundo e último nessa parte, que é um processo relativamente moderno, vamos dizer assim, que dá para fazer uma tal de nitretação, que você sabe do que se trata, nitretação, só que a plasma. Nitretação a plasma é um processo que vem atender com melhor eficiência as inúmeras aplicações industriais em produtos de aço, ferro fundido, ferro sinterizado. Tem como característica principal a formação de uma camada nitretada. O tratamento é o mesmo, independente do forno. A questão é o equipamento que vai fazer a nitretação. De melhor qualidade, esse equipamento em relação a outros processos. O plasma pode ser descrito com mistura de partículas neutras, positivas e negativas. Tá? Aqui é o fenômeno físico do plasma, né? Pensem como se fosse um corte a plasma. Claro que não é, né? É o fenômeno físico, só o conceito do fenômeno físico do plasma. É, pois, um meio de transporte de nitrogênio. O plasma, o que o plasma vai fazer? Enquanto que o comum da utilização do plasma na indústria é corte de chapa, nesse caso, o plasma não vai danificar a peça. A função do plasma é passar nitrogênio nesse equipamento para a peça, que é nitretar, com precisão. O tratamento consiste em submeter uma mistura de gases em um ambiente de vácuo a uma tensão elétrica formada entre peças que constituem polo negativo, cátodo, e a parede de retorta que constitui polo positivo. O fenômeno, o princípio do equipamento não importa. A única coisa que vocês têm que saber é que existe esse equipamento, né, a plasma,
que também é outro equipamento caro, mas é de precisão e depende da necessidade, né? Se vale a pena gastar mais, para nitretar peças, por meio do plasma, passando nitrogênio para a peça, para a casca. As peças, primeiramente, temperadas e revenidas como na nitretação normal e retificadas. A seguir, passam por boa limpeza. Já no forno, forma-se o vácuo, injeta-se gás de tratamento. Aí aqui exemplos de gases, como a gente viu na nitretação convencional, né? O argônio, falou até em amônia, em pressão baixa. O processo ocorre nessa faixa de temperatura. De acordo com a mistura de gás, pode-se nitretar, nitrocarbonetar ou oxinitrocarbonitrar. Tá? Não vou misturar aqui. O comum é nitretação, que é só nitrogênio. Aqui tá, não sei por que escreveram dessa forma, porque esse aqui é o carbonitretação, que a gente viu, que é carbono e nitrogênio. Aqui o outro, né, que é carbono e oxigênio. Aqui exemplos, né, de alguns gases, né, utilizados na nitretação. Mistura de nitrogênio e hidrogênio, nitretação. Nitrogênio, hidrogênio, metano. Aqui vamos falar melhor, carbonitretação, né, nitrogênio e carbono. E nitrogênio, hidrogênio, metânio e ar, oxitrocarbonetado. Palavrinha difícil. Carbono e oxigênio. Carbono, oxigênio e nitrogênio, né? Tá? Só para deixar claro aqui. Aqui só um comentário do equipamento, né? Porque muitos dos equipamentos mais modernos é por programação, muitas vezes em CLP. Então, programa de computador controla e monitora os parâmetros do processo, como pressão, tempo, temperatura, tensão, corrente, composição dos gases. A nitretação a plasma é aplicada, matriz de injeção de plástico, né? Pega lá a matriz que faz balde, por exemplo, né? Então, quando a gente viu lá em sistemas em processos em matrizaria, né? Muitas vezes a matriz, quem é as ferramentas, não é só usinar no CNC ou fazer eletroerosão e está pronto. Tem que passar por um tratamento térmico também. Aqui está dando um exemplo, né? Matriz de injeção de plástico, né? De fabricação de peças plásticas, tem que passar por uma nitretação. A matriz para conformação a frio, aí exemplos de peças infinitas, vamos dizer assim. Tudo depende do custo, se é viável. Além de ser realizado em baixa temperatura, o processo permite que se controle a espessura da composição de camada de compostos, o que constitui uma das suas principais vantagens. Então, mais um de precisão, vamos pensar dessa forma. Então, aqui só um exemplo, né, nessa nitretação a plasma. A peça, um comentário que a gente falou da nitretação também, a nitretação... muitas vezes, antes da nitretação, a peça passou por têmpera e revenimento. Então, peça foi temperada e revenida. Se é peça de precisão, foi retificada. E como essa nitretação é de precisão, depois um dos únicos casos que eu já comentei na retificação, o que eu falei? Que na retificação, você tem que fazer a retificação depois dos tratamentos térmicos. Esse é o único caso que tu faz antes da retificação. Porque se tu fazer uma cementação depois da retificação, vai te estragar o acabamento da retífica. Então, se fosse uma cementação, tu faz a cementação, depois retifica. Nesse caso, como é de precisão e é nitretação, ele chamou lá de camada branca, tu pode nitretar depois da retificação. Aí aqui, em último caso, de extremo acabamento, polimento, se necessário, peça pronta. Ok? Então, o que a gente viu nessa parte? 2 processos de precisão, né? Têmpera a vácuo com forno a vácuo.
que se usa também se for na vácuo para nitretação, e o segundo lá, nitretação em plasma, tá? Alguma pergunta até aí? Então, vamos fazer uma chamada e fazer um intervalo. Adão? Fale mais alto. Ô Maurício, apareceu? O que que houve que estava sem vídeo? Não ouvi. Liga o áudio. Estou enredado, mas eu estou escutando. Tá, mas vai ser todos os dias assim? Tu viu todos os dias? Mais ou Não. menos. Bom, Bruno Freitas não veio. Carlos não veio. Diego Oliveira não veio. Johnny, Aqui. Douglas não veio. Eric, Eric, tá me ouvindo, Eric? Olha, eu só tô te esperando porque é teu primeiro dia que tu tá assistindo a aula. Tá presente ou não tá? Tá, dá um jeito nesse áudio aí. Felipe não veio. Fernando, Aqui. Isair, Aqui. Jean, não veio. Josué, Aqui. Ortiz, tá com áudio, Ortiz? Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí um pouquinho. Tá, te vi. Sena, não veio. Luan, Tô aqui. tá aí. Lucas, não veio. Marcos, Aqui. aí. Maurício, Aqui. aí. Patrick, não veio. Paulo, Tô aqui, professor. Rafael Garcia, Tô aqui. beleza. Rafael Luiz, não veio. Rafael Paz, não veio. Ronaldo, Eu. Selemias, Aqui, Alex. Tainã, não veio. E Walter. Tô aqui. Feito, Walter. São 8 para as 8. 8h12 a gente retoma, tá? Até daqui a pouco. Ok, então, até daqui a pouco, Alex.
Bom, pessoal, retomando a aula. Então, para a gente encerrar essa parte de máquinas de maior precisão, como forno a vácuo e nitretação a plasma, vamos finalizar essa parte vendo um vídeo. Tá? Deixa eu ver se tem alguém solicitando alguma coisa. Não? Então vamos seguir. Sabe o que é isso aqui? É um telefone celular. A telefonia celular é algo razoavelmente novo. E esse aparelho aqui foi um dos primeiros que apareceu aqui no Brasil. Quer dizer, no começo dessa história, esse aparelho era o que havia de mais moderno. Mas será que os aparelhos de telefonia celular ainda são assim? O senhor podia mostrar o seu telefone pra gente? Agora diz uma coisa, pega o meu aqui também. Você acha que o seu é mais ou menos moderno que o meu? As funções são as mesmas, do que tem aqui, tem aqui. Eu acredito que seja igual em termos de uso. Agora, o seu é mais compacto. Eu acredito que o meu seja melhor mesmo. Tá vendo só? Mesmo sendo produto de uma tecnologia razoavelmente nova, a gente pode dizer que esse aparelho aqui está com os dias contados. Na verdade, essa é uma característica do nosso mundo, o constante avanço tecnológico. No tratamento térmico, os processos e os equipamentos também estão sujeitos aos avanços tecnológicos. É claro que nesse caso, a velocidade dos avanços não é tão estonteante, mas a busca de aperfeiçoamento é contínua, resultado direto do desenvolvimento de novas tecnologias. Quais são essas novas tecnologias? É o assunto dessa teleaula. Hoje você vai conhecer dois tipos de tratamento térmico que refletem muito bem as novas tendências nessa área. Estamos falando da têmpera a vácuo e da nitretação a plasma. Se você não quer ficar desatualizado como esse telefone celular aqui, então se liga, porque a nossa teleaula sobre as novas tendências no tratamento térmico está começando. Ô, Ananias, é impressionante como esses caras de computador não param de inventar, né? Parece que cada dia tem um equipamento novo. Ó, sempre tem um amigo meu que comprou um micro, né? Dos mais modernos e tal. Um mês depois, lançaram no mercado um muito mais potente, muito mais veloz. Impressionante, né? É, mas é isso mesmo. No nosso mundo não é o show que não pode parar, é a tecnologia. Agora tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Essa tecnologia toda, ela não cai do céu. Você já parou para pensar nisso? O avanço tecnológico é fruto de muita pesquisa e desenvolvimento, coisa de país que pensa e investe no futuro. Todo mundo tem que acordar para essa realidade. Sem investimento em pesquisa, nenhuma tecnologia dá um passo adiante. No caso do tratamento térmico, esse avanço tecnológico tem permitido a melhoria dos processos e formas de tratamento, de maneira que os materiais apresentem novas propriedades com melhor qualidade e, ainda por cima, sem deixar de lado a preservação do meio ambiente. Opa, então está em sintonia com o nosso mundo. Novas propriedades, qualidade e preservação do meio ambiente. Outra característica das tendências nessa área é a utilização muito frequente da energia elétrica. Ou seja, fornos e equipamentos elétricos são os donos do pedaço. Só está faltando agora um exemplo prático, Ananias. Um tratamento térmico que reúna todas essas características. Muito fácil. O tratamento térmico a vácuo. Você sabe o que é vácuo, não é mesmo? Vácuo, espaço vazio sem gases, vapores ou partículas sem a presença da pressão atmosférica. O tratamento térmico a vácuo surgiu no final da década de 70. Não se confundam, tá? O diferencial dessa parte da matéria são dois equipamentos de precisão. Os tratamentos térmicos citados aqui é o que vocês já viram, no caso, têmpera e nitretação. E desde então passou a ser muito utilizado. E o motivo desse sucesso é simples, é que esse tratamento
reduz os problemas de distorção e de descarbonetação, que são comuns quando são usados outros processos. O tratamento térmico a vácuo é conhecido como têmpera a vácuo. No tratamento térmico com banhos de sais, a superfície das peças fica sujeita a reações que podem causar danos. Isso não acontece nesse tratamento justamente por causa do vácuo. E, além disso, diminui a presença de qualquer impureza. É lógico que quando a gente fecha a porta do forno, ainda existe ar lá dentro. Mas aí entram em ação as bombas especiais que fazem o vácuo, ajudadas, é claro, por outros dispositivos do próprio forno. O processo de têmpera a vácuo acontece a uma temperatura de até 1.350 graus Celsius e com um vácuo com pressão negativa de até 10 a menos 5 milibar. O resfriamento da carga é feito com nitrogênio. A tecnologia desse tipo de forno salta aos olhos. Todos os seus comandos, por exemplo, são controlados por meio de microcomputador. E tem mais uma característica. Tá, então aqui, ó, para vocês não se atrapalharem. Esse forno que está demonstrando é um forno a vácuo. Dá para fazer 2 tratamentos com ele. Um é o que ele está citando, que é a têmpera a vácuo. Coloca as peças lá dentro, vai ser aquecido sem nenhum oxigênio. E como vai ser feito o resfriamento brusco? O resfriamento brusco é feito dentro do forno, que vai ser inserido nitrogênio para resfriamento brusco. Com esse forno também dá para fazer nitretação de precisão. A grande vantagem é a precisão dele. E ele não vai ter contaminantes, né, de composição química na peça. Só que é um custo alto. Característica. O forno a vácuo é um forno intermitente. Calma, eu explico. É que quando termina um tratamento, o forno é desligado e a carga é retirada. Pois na sequência, imediatamente após, um novo ciclo pode ser realizado. Basta colocar a carga. Estão vendo? O forno que faz a têmpera a vácuo não recusa trabalho. Precisou dele, ele está sempre lá, prontinho. As pessoas podem até não saber, mas muitas das coisas que acertam no seu dia a dia foram fabricadas com ferramentas que já passaram por esse processo. Senhor, por que o senhor acha que a têmpera a vácuo tem a ver com o seu dia a dia? A têmpera a vácuo tem a ver com o meu dia a dia? Nada. Não sei. Olha só, você sabe como é produzida a roda? Bom, para fazer a roda do carro, a gente usa um processo que se chama estampagem. Para fazer a estampagem, a gente precisa de uma matriz, que nada mais é que um molde super resistente que é prensado contra o metal que adquire a forma da roda. Muito bem, essa matriz, para ter tanta resistência, para ter tanta dureza, passa por um tratamento térmico. Você sabe qual é? A têmpera a vácuo, é claro. Olha só algumas ferramentas ou matrizes que fabricam produtos do nosso dia a dia e que passam pela têmpera a vácuo. Matriz para fabricar quebra-sol de carro, faca para fabricar palha de aço, guilhotina para cortar papel, matriz de garfo de plástico e até a matriz das formas de picolé. Aí deu um exemplo, né? Não quer dizer que vai ser só esse tratamento. Exemplo, matrizaria. Esse aqui que apareceu, que é interessante, que é de injeção de garfo plástico, injetora plástica. Né? Um exemplo. Um tratamento térmico que dá para fazer em matrizaria, têmpera a vácuo. Viu só? Quem diria que até um picolé tem a ver com a têmpera a vácuo? Tá servido? Aí, Ananias, gostei dessa tal têmpera a vácuo. Eu me amarro nessas coisas modernas. Agora, não tem nenhuma nova tendência em tratamentos térmicos, não? Tem sim, mas antes a gente precisa ver o quarto estado da matéria. Peraí, quarto estado da matéria? Que eu saiba, a matéria tem 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Por exemplo, meu picolé está em estado sólido. Se ficar mais quente, ele vai passar para o estado líquido. Se esquentar mais ainda, vai passar para o estado gasoso. Agora, que história é essa de quarto estado da matéria? O quarto estado da matéria é o
Já ouviu falar do plasma? Não? Preste atenção e fique por dentro. O plasma pode ser definido como uma mistura de partículas neutras, positivas e negativas num campo elétrico. Na verdade, trata-se de um gás rarefeito com elétrons e íons positivos livres, mas com carga total nula. Pois esse plasma pode ser usado como meio de transporte para o nitrogênio, ou seja, torna possível a nitretação. A nitretação? A gente já falou disso em outra TLL, né, Ananias? É verdade, só que essa é diferente. Aqui nenhuma novidade, só está dizendo que esse equipamento vai usar o plasma e a função do plasma aqui é passar nitrogênio para a casca da peça para aumentar a dureza. Nitretação. Ela é resultado de muita pesquisa e desenvolvimento. É a chamada nitretação a plasma. A nitretação a plasma é um processo novo que atende com mais eficiência às aplicações industriais em produtos de aço, ferro fundido e ferro sinterizado. Esse processo cria uma camada nitretada sobre a superfície das peças, mas com uma importante diferença. A composição e a espessura da camada são bastante controladas, ou seja, há um controle maior sobre os resultados. O processo todo acontece nesse equipamento e é bastante sofisticado. Esquematicamente, o que acontece é o seguinte: o tratamento consiste em submeter uma mistura de gases num ambiente de vácuo a uma tensão elétrica formada entre a superfície da peça, que funciona como polo negativo ou cátodo, e a parede curva do forno, chamada de retorta, que constitui o polo positivo ou ânodo. Quer dizer, as partículas positivas, no caso o nitrogênio, são atraídas para a superfície da peça. Vamos ver o processo na prática. As peças são colocadas no forno, onde se forma o vácuo. Aí, injeta-se o gás de tratamento, que é submetido a uma tensão elétrica. Isso acontece numa temperatura que varia entre 380 e 570 graus Celsius, numa pressão baixa. Dependendo da mistura de gases injetada, a gente pode obter vários resultados. Se a mistura é de nitrogênio e hidrogênio, o produto final é uma peça nitretada. Uma mistura de nitrogênio, hidrogênio e metano resulta no produto nitrocarbonetado. E se a mistura for de nitrogênio, hidrogênio, metano e ar, o resultado é uma peça oxinitrocarbonetada. Para ter uma ideia da sofisticação do processo, é só lembrar que o software ou programa controla e monitora parâmetros como pressão, tempo, temperatura, tensão, corrente e composição dos gases. Além de ser realizado em baixa temperatura, o que já é vantajoso, a nitretação a plasma tem aquela outra vantagem de que nós já falamos: um controle mais preciso sobre a camada formada sobre a superfície das peças. Agora, uma outra coisa: antes de receber a nitretação a plasma, a peça precisa passar por alguns processos. E, às vezes, depois de receber a nitretação, ela também precisa passar por alguns processos. Veja na sequência. Bom, temos então a peça que já passou por um ou vários processos de fabricação. A primeira coisa a fazer é temperar e revenir. Dois tipos de... Aqui só para reforçar que muitas vezes a peça nitretada antes passou por uma têmpera e um revenimento. Tá? Qual a função da nitretação? É o que eles chamam da casca branca, que é colocar nitrogênio, inserir nitrogênio na casca para extrema dureza só na casca. Aí, quando tu temperou e reviniu, não alterou a composição química, aumentou a dureza em toda a peça. Quando tu nitretou, tu aumentou a dureza só na casca. Então, é um outro caso, né, de exceção, que na nitretação antes vai passar por uma têmpera e revenido. Tratamento térmico já vistos em teleaulas anteriores.
Depois disso, a peça pode passar por uma usinagem fina ou uma retífica, ou às vezes pelos dois. Só então a peça é submetida à nitratação a plasma. Se for necessário... E aqui não se confundam. Aqui é a única exceção que antes do tratamento térmico foi feita uma retífica se necessário. Todos os outros tratamentos térmicos, tu tem que fazer o tratamento térmico para depois retificar. A peça pode ainda passar por um polimento e aí sim está prontinha. Nessas alturas, você já deve estar vacinado e deve estar pensando: puxa vida, o que é que será que a nitratação a plasma tem a ver com os produtos do nosso dia a dia? Você tem razão, olha só. Você se lembra da roda do carro? Pois é, o molde da estampagem, depois de receber a têmpera a vácuo, ele recebe a nitratação a plasma. E os exemplos não param por aí. Peças internas das bombas de óleo dos veículos, de compressores, a matriz de estampagem da carroceria das picapes, a matriz de peças de alumínio de motores automotivos, todos passam por esse processo. Olha só, a matriz usada para injetar esse e muitos outros brinquedos também passa pela nitratação a plasma. Mas agora não é hora de brincar, agora é a hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na área de tratamento térmico, os avanços tecnológicos também são constantes, resultando em processos e formas de tratamento mais eficientes, que possibilitam a oferta de materiais com novas propriedades e melhor qualidade, sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente. Viu dois tipos de tratamento térmico que refletem esses avanços: a têmpera a vácuo, que reduz os riscos de descarbonatação e de distorção, e a nitratação a plasma, que além de ser feita em baixa temperatura, possibilita um maior controle na espessura e na composição da camada nitratada. Cara doce, eu vou indo nessa, Ananias. Eu também. Ok, pessoal, então, vou ligar o meu fone aqui. Aqui a gente viu dois equipamentos de precisão, né? Para exemplo, por exemplo, de uma têmpera e de uma nitratação, né? A têmpera a vácuo, forno a vácuo e o equipamento a plasma na nitratação a plasma. De precisão, só que o custo é alto, tem que valer muito a pena. Ok? Para vocês conhecerem que existem esses dois equipamentos aí de precisão. Alguma pergunta até aí? Então, seguindo na matéria, então, já que não tem pergunta. Deixa eu ver aqui se não tem ninguém solicitando. Não. Na apostila de tratamento térmico dos aços, página 66. Aqui volta a falar da têmpera. Bom, recapitulando. A têmpera é um tratamento térmico que não altera a composição química. Que depois que resfriada bruscamente na água, na salmoura ou no óleo, transforma a constituinte em martensita. Né? A gente viu, até agora a gente viu têmpera total, ou seja, o que é uma têmpera total? Que transforma a martensita tanto na superfície quanto no miolo. Toda a peça vai ficar dura, naquela faixa de 50 a 55 Rockwell C. Indicada para 1045. Em caso de aço rápido, aço ferramenta, muitas vezes para matrizaria se usa alce têmpera, né? Que não transforma em martensita, em bainita. Em aços liga, né? Que tem aquele diferencial do mergulho num líquido aquecido a banho de sal, para aços liga. Aqui fala em têmpera superficial. Então, quando muitas vezes, com certeza muitos de vocês já fizeram, de tu pegar, afiar lá uma talhadeira em 1020
muitas vezes, ou até outro material, mas muito é 1020. Quando eu dava aula no Senai, eu fazia essas experiências, porque eu estava sem forno aqui no Senai Rio Grande, então eu fazia experiência com maçarico. Aonde tu aquece, tu mergulha no óleo e tu tá fazendo uma têmpera. Então, o princípio lá é artesanal, né? Com maçarico. E tu temperou lá, sem precisão, vamos dizer assim, só naquela parte que tu aqueceu. Então, de certa forma, isso é uma têmpera superficial. Ok? Materiais. Tinha alunos meus que não acreditavam muito no que eu falava, né? Mesmo o que eu falei da têmpera 1020? Tem menor dureza, mas mesmo assim fica extremamente duro. Um dia a gente fez, uns anos atrás, cada aluno fez uma engrenagem, né? Torneio. Pegou uma barra 1020, torneou, fresou, e eu botei na cabeça, cara, vamos aproveitar, fazer uma prática de maçarico, vamos aquecer essas engrenagens. As engrenagens tinham mais ou menos uns 50 milímetros de diâmetro, por 20, por 30 de comprimento. Cada um vai aquecer no maçarico, fazer uma têmpera superficial, mergulhando no óleo. E tinha aluno que não acreditava muito, não prestava atenção, né? Aí nunca vou me esquecer de uma figura, né? Que fazia as coisas de qualquer jeito e aqueceu um pouco os dentes demais os dentes da engrenagem e derreteu um pouco os dentes da engrenagem. E aí o aluno chegou na minha mesa e disse: o que eu faço, professor? Eu disse para ele assim, muito simples, pega uma lima e arruma esses dentes. Mas eu já sabia o que ia acontecer, né? Ele não ia conseguir de jeito nenhum. Mas eu fiz ele fazer isso. E coitado do gordinho, ficou a tarde toda e lima. O que acontecia? A lima patinava. Só que o aluno que não estava afim, né, com pastel, como se diz, ele achava que era a ferramenta que estava ruim. Então, mesmo sendo 1020, ficava extremamente dura, não tinha jeito de arrumar aqueles dentes. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Se tu aquecer a peça só numa parte, tu está fazendo uma têmpera superficial. Só que na indústria, a indústria usa também têmpera superficial com máquinas que a gente vai ver em vídeo. Vamos deixar para amanhã com mais calma, que hoje a gente já viu 2, 3, é demais, né? Que vão usar máquinas com maçarico, só que com precisão, ok? E aí o princípio é o mesmo, se aço carbono é 1045, pode acontecer de ter uma austêmpera com uma martêmpera, mas os vídeos que a gente vai ver é mais têmpera em 1045. No endurecimento total, que a gente viu até o momento, por meio da têmpera, o aço adquire dureza e resistência. Porém, ficam reduzidas, que é o defeito que a gente viu, né? Ele fica quebradiço e diminui a ductilidade, né? Além disso, apresenta tensões internas. Por isso que a gente viu o revenimento lá depois da têmpera, que é para reduzir isso. Em alguns casos, eixos e engrenagens, é necessário, portanto, endurecer apenas a superfície, deixando o seu núcleo dúctil e tenaz. Para isso é preciso uma têmpera superficial. Os processos usuais da têmpera superficiais são desenvolvidos. Aí o primeiro que eu comentei por chama, que são maçaricos, né? E a gente vai ver que existe por indução, que é aquecimento por energia elétrica, por bobinas elétricas. Existe também, principalmente para peças pequenas. Tá? Então, o que diferencia aqui é o que vai temperar só a parte que aqueceu, né? E o equipamento. O princípio da têmpera é a mesma. Têmpera por chama. Para que apresente bom resultado, é necessário que o material passe antes por um... aí depende da precisão, né? A gente já sabe o que é isso. O que é a normalização? Hein? A organização é para reduzir o grão e aumentar a resistência mecânica. E
é o principal, né, Johnny? E melhora a usinabilidade também. Assim, a peça terá granulação fina, grãos pequenos e ficará homogênea. Aí depende da necessidade. O tratamento aplica-se geralmente a peças de tamanho grande ou formato complexo, que não podem ser temperadas em forno câmara. No final da disciplina, a gente vai falar dos fornos. Como vocês já conhecem, fornos de banho de sal, que eu já citei várias vezes, que é os fornos poço. Quem garante para vocês que o que a gente está vendo agora, aquelas engrenagens gigantes que vocês veem nas fertilizantes, não foram feitas por têmpera superficial? Porque tem que ser tem que ser muito grande um forno, né, para fazer uma cementação, uma nitritação ou uma têmpera total. A principal característica do tratamento é que o aquecimento se faz com oxiacetileno, nenhuma novidade. A temperatura deve ficar acima da zona crítica. A temperatura é a mesma que vocês aprenderam no diagrama ferro-carbono, em função do carbono do aço. Após o aquecimento, a peça resfriada pode ser por jato d'água na máquina ou até em banho em óleo. Aí a gente vai enxergando isso na matéria e no vídeo, né? O ensaio de dureza mostra a grande diferença de dureza entre a superfície e o núcleo. Isso aí a gente já está batido também, né? Sempre peças com tratamento térmico Rockwell C, durômetro, como peças que não passaram por tratamento térmico, a Brinell. Então, a parte que a peça foi aquecida e se transformou em martensita, vai dar lá, sei lá, 55, 50, Rockwell C. E a parte que não aqueceu vai dar um valor negativo, que é inviável. Quer dizer que não endureceu. Continua ferrita e perlita. Também se distingue a olho nu, que é a parte queimada, né? Após o polimento ou ataque químico de limpeza. A região temperada é escura e a não temperada é clara. A têmpera superficial pode ser feita pelos métodos estacionário, progressivo e combinado. Isso aqui amanhã vocês vão enxergar melhor com o vídeo, né? Mas vou tentar simplificar para vocês. Eu não vou cobrar de vocês o nome do método. O que me interessa é que vocês saibam o que é uma têmpera superficial e o que acontece com a peça. Então, aqui está só dizendo, tem 3 formas de fazer essa têmpera com maçarico. O método estacionário é o artesanal. O que é o artesanal? É tu pegar a peça lá com uma tenaz, que é aquele alicate grande, aquecer com maçarico, à mão, né? E mergulhar num reservatório com óleo. Ou água, enfim. É o artesanal. Consiste em aplicar a chama na peça até o alcance da temperatura. Não é 800 graus, é em função do carbono que a gente está cansado de saber. A chama move-se sobre a peça que será endurecida. A única diferencial é que só vai aquecer a peça, a parte que tu quer que seja dura. O resfriamento é imediato na água ou no óleo. Todo o processo é manual. Ok? É o artesanal. Método progressivo. A peça move-se e o maçarico permanece fixo. O resfriamento é feito logo após a chama ter aquecido a superfície da peça. Então aqui, isso aí amanhã a gente vai ver melhor num vídeo, o que acontece? Nesse caso, a ideia aqui é temperar só os dentes, não toda a engrenagem. Aí vai ter 4 maçaricos na máquina, a peça gira até aquecer lá por um tempo a parte necessária, né? E aí, na máquina, a peça desce e vai ter um reservatório com água e tempera os dentes. Tá claro aqui? E o último, que é o mesmo princípio, né, da têmpera superficial, o combinado. Então, o que acontece aqui?
Digamos que eu tenha que fazer uma têmpera superficial, o que eu posso fazer? Vamos imaginar, que é o que vai aparecer no vídeo amanhã, uma espécie de um eixo. Um eixo 1045. Eu não falei que com eixo 1045 a gente tempera? Só que eu não quero uma têmpera total. Eu quero uma têmpera de camada. Sei lá. Eu quero temperar esse eixo uns 2 a 3 milímetros na casca. O que vai aparecer amanhã no vídeo? A máquina vai fazer a peça, o eixo, girar. Vai ter lá 4 maçaricos que vai aquecer o suficiente naquela espessura. E ao mesmo tempo que o eixo está girando, ele está, aqui está dizendo subindo, mas ele poderia estar descendo. Então, o eixo está passando. Aqui eu vou fazer o contrário, porque não tem muito nexo aqui. O eixo está girando e descendo, passando pelos maçaricos, aquecendo na casca, o suficiente naquele tempo, né? E o que é esse disco grande aqui? É um jato d'água. Então, à medida que o eixo está girando e descendo, ele está aquecendo e resfriando na sequência, temperando naquela casca. Isso é o combinado. Tá claro? Então, nos 3 métodos, a parte que foi aquecida temperou e se transformou em martensita, se for 1045. E aí ele vai diminuindo a dureza, no miolo continua lá a ferrita e a perlita. Então, na parte que tu temperou, na superficial, a dureza que é igual de todas as têmperas, lá naquela faixa lá de 50 a 60 Rockwell C. Lembrando que na cimentação tu consegue um pouco mais de dureza. A espessura da camada é em função lá da empresa. Aqui dizendo que pode atingir 10 milímetros. Eu dei um exemplo. Eu quero 2, 3 milímetros de casca. Aí tem que ser mais rápido para passar, né? Pelos maçaricos. Dependendo da composição química do aço, lembrando que o mais indicado é 1045, e da velocidade de deslocamento, né? Quanto mais devagar passar, por exemplo, maior a camada. Quanto mais rápido passar, menor a camada. Ok? Perguntas? Nenhuma? Porra, mas eu sou bom, hein? Hoje a aula é só com mudo, eu acho, hein, professor? Não, eu já faço o contrário, é eu que sou bom. Eu acho incrível, Garcia, eu acho incrível que meus alunos entendem de primeira. É mérito meu. Não, o professor é bom, o professor é bom. Tá certo, Garcia? Tudo certo? Feito então, pessoal? Então, amanhã a gente vai seguir, a gente viu a teoria, né, da têmpera superficial por oxiacetileno maçarico. Amanhã a gente vai ver no início da aula o segundo tipo, que é a têmpera por indução elétrica, e depois vamos ver um vídeo seguindo a matéria. Ok? Então vamos repassar a chamada para finalizar o dia. Adão. Aqui. Bruno Freitas. Não veio. Carlos. Não veio. Diego Oliveira. Não veio. Johnny. Veio. Douglas. Não veio. Bom, o Eric disse que estava com problema no áudio, mas eu estou enxergando ele. Fechou. Felipe.
Não veio. Fernando. Tô aqui. Isair. Aqui. Jean. Não veio. Josué. Tô aqui. Tá aí. Ortiz, vi ele. Sena. Não veio. Luan. Desapareceu, Luan, enfim. Lucas. Não veio. Marcos. Aqui. Maurício. Aqui. Paulo. Aqui, professor. Rafael Garcia. Recém falei com ele. Opa. Rafael Luiz. Não veio. Rafael Paz. Não veio. Ronaldo. Eu. Selemias. Alex. Oh, resolveu responder? Tainã. Não veio. E Walter. Tô aqui. Ok, pessoal? Nenhuma pergunta? Certos que não? Então, encerramos a aula de hoje. Amanhã retomamos às 7 da noite, em têmpera por indução. Até amanhã, boa noite. Feito, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, Tom. Até amanhã. Boa noite, Paulo. Boa noite.